Bom dia, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Eu convido os irmãos a fazerem comigo mais uma oração. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos, para que nós possamos orar no início desse estudo mais uma vez. Santíssimo Senhor, soberano Rei, nós te louvamos por tua grandeza e misericórdia, todos os teus feitos gloriosos. Que teu nome, Senhor, seja reconhecido em toda a terra, e que muito em breve todo joelho se dobre diante de ti. Pai, suplicamos o Espírito Santo neste momento, ele que é o grande mestre e professor, que nos habilite, Senhor, a falar, e que nos habilite, Senhor, a ouvir a tua palavra, e nos dê o entendimento, Pai, do que o Senhor quer nos mostrar. Por favor, fica conosco, Senhor. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nas nossas atividades, e que o Senhor nos ensine a viver unidos contigo, Pai, que nós tenhamos uma só mente, teus planos sejam os nossos, a vontade tua seja a nossa, Senhor, e que possamos viver para a tua glória. Seja conosco, Pai, nos livra do mal, das armadilhas e das interferências de Satanás. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, então, grata a Deus por mais uma vez estarmos aqui nessa manhã, podendo compartilhar com os irmãos mais uma mensagem especial que o Senhor me possibilitou estudar já há algum tempo, e agradeço a Deus pela vida de um irmão nosso chamado Daniel Cúcaro. Talvez alguns possam conhecê-lo, assim, de assistir às suas mensagens. Ele é uma pessoa muito estudiosa, muito especial. E a primeira vez que eu ouvi algo que baseou essa mensagem foi através de um estudo que esse irmão nosso fez. Então, esse é um paralelo de José e a misericórdia de Deus na conservação da vida. É uma das histórias que eu mais aprecio na Bíblia, pela transformação que Deus operou na vida de José, pela transformação que Deus operou na vida de seus irmãos, mas principalmente porque a história não é sobre José e nem sobre seus irmãos. Na verdade, a história é sobre Deus. Todas as histórias da Bíblia, embora tenham personagens, todas as histórias são sobre o grande amor de Deus, em poupar seus filhos, livrar seus filhos, em instruir seus filhos. Essa é a grande chamada para nós, é olharmos para o Senhor através de todas essas histórias. E hoje nós vamos começar aqui com um texto que é referência de Gênesis 45, versos 4 e 5, e o comentário do livro Patriarcas e Profetas, páginas 159 e 160, que diz assim: Vendo sua confusão, disse bondosamente: Peço-vos, chegai-vos a mim. E aproximando-se eles, continuou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vossa face. Gênesis 45, versos 4 e 5. Entendendo que já haviam sofrido muito pela sua crueldade para com ele, procurou nobremente banir seus temores e diminuir a amargura da exprobação a si mesmos. Porque, continuou ele, já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Esse momento da história de José é um momento que profundamente nos toca, que é o reencontro dele com os irmãos, aonde ele não mais oculta sua identidade, e aonde ele pode demonstrar aos seus irmãos que ele compreendeu o plano de Deus. Então José, quando foi vendido para o Egito, era apenas um garoto, e eu acredito que ele viveu por momentos muito amargos, tendo sido extraído, né? Ele foi extraído da família. Ele foi separado do pai, que era a sua maior segurança, foi separado do irmãozinho mais novo, e José precisou trilhar esse caminho sozinho,
ele precisou ter uma experiência profunda com o Senhor sozinho. Ele precisou tomar decisões. E o livro Patriarcas e Profetas conta que quando José ele foi levado como cativo, ele precisou tomar uma decisão, uma grande decisão, que era servir o Deus de seu pai, independente do que acontecesse. E aqui nós vemos que, depois de muitos anos terem se passado, José, já agora homem feito, governador do Egito, a sua atitude de demonstrar que ele entendeu o propósito de Deus em toda aquela tragédia que foi ele ter sido retirado da família, ele mostra que ele entende que não era um porquê que ele precisava de Deus. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, muitas vezes nós queremos saber os porquês. E nós não perguntamos para Deus os paraquês. Senhor, para que isso? Senhor, para que essa situação? Então José, ele mostra que ele não entendeu exatamente o porquê, porque o porquê muitas vezes cabe somente a Deus, Deus tem os seus motivos, os seus meios, mas o para que cabe a nós entendermos. E aqui foi para a conservação da vida. Então havia um objetivo em tudo que Deus permitiu, todas as situações que José viveu, existia um motivo, que era para conservar a vida de todo o povo de Deus que estava em Canaã, aonde a fome também chegou. Então, como que Deus faria para preservar a vida? Gênesis 41, se os irmãos quiserem abrir a escritura, nos diz assim: E José disse a Faraó, a partir do verso 25, o sonho de Faraó é um, e Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um, e as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois dele surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. Será muito grave. Então, meus irmãos, alguns dias atrás nós fizemos um estudo sobre o cerco, e ali nós mencionamos as maldições da desobediência. E uma das maldições da desobediência era a fome. Então Deus disse que na desobediência ele daria o céu por bronze e a terra por ferro, e nada germinaria e a fome viria. Então neste momento, onde era um momento que estava havendo uma permissão de Deus para a fome, um agir de Deus para que seu nome fosse reconhecido. Nós vemos que Deus ilumina, inclusive, um líder pagão, para que ele pudesse entender. Naquela época, e até hoje, acredito, muitos líderes são muito místicos, e eles acreditam realmente que Deus fala com os seus maiorais através de sonhos e revelações. Por isso, Deus concedeu ao faraó sonho e também a Nabucodonosor, porque eles acreditavam verdadeiramente que os deuses poderiam falar com os, digamos assim, os semideuses, né? Porque, embora eles estivessem em corpo humano, eles também eram considerados como deuses na terra, tanto Faraó quanto Nabucodonosor. E aí nós vemos que o Senhor apresenta a José a solução do problema. Então ele mostra de forma visível, audível, a Faraó, durante o sonho, ele revela em símbolos aquilo que seria feito na terra, mas a José, ele revela a solução. Então diz assim, no capítulo 41 de Gênesis, a partir do 34, diz: que Faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre toda a terra e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este,
um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Então nós vemos aqui que o Senhor agora mostra a Faraó que realmente o Espírito do Senhor estava com José, porque ele teve uma solução aparentemente até simples, mas que nenhum dos sábios, dos magos, dos encantadores egípcios puderam falar. Primeiramente, que você declarar que um reino como o Egito passaria por fome, seria decretar sua própria morte, né? Qual seria hoje o líder mundial que aceitaria um diagnóstico como esse? Que sua nação seria eliminada não por um super exército, não por super armas, mas por fome, né? Então, aqui foi demonstrado a Faraó o dom de profecia, o dom de interpretação, de revelação que estava sobre José. Aqui nós temos outra citação, Patriarcas e Profetas 152. Em todo o reino foi José o único homem dotado de sabedoria para indicar o perigo que ameaçava o país e o preparo necessário para enfrentá-lo. E o rei estava convencido de que ele era o mais bem qualificado para executar os planos que propusera. Era evidente que um poder divino estava com ele e que ninguém havia entre os ministros do estado do rei tão habilitado para dirigir os negócios da nação em tal momento crítico. O fato de que ele era hebreu e escravo era de pouca importância quando ponderado em confronto com sua sabedoria evidente e são juízo. Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus. Gênesis 41, 38. Disse o rei aos conselheiros. Então, de todos os que ali estavam, que eram considerados em alta estima por Faraó, nenhum teve o entendimento do que Faraó tinha sonhado, e primeiramente, por José decretar algo tão terrível diante da nação, Faraó teve certeza que ele era um homem que não temia pela própria vida. Era um homem de coragem, era um homem idôneo, e ali foi percebido que José realmente, de fato, ele era diferente. Mas será que isso que Deus fez através de José foi repentino? Será que foi repentino que Deus derramou seu espírito sobre José? Patriarcas e Profetas 153 diz: como se habilitou José a efetuar um registro tal de firmeza de caráter, correção e sabedoria? Em seus primeiros anos havia ele consultado o dever em vez da inclinação, e a integridade, a singeleza, a singela confiança, a natureza nobre do jovem produziram frutos nas ações do homem. Uma vida pura e simples favorecera o desenvolvimento vigoroso tanto das faculdades físicas como das intelectuais. A comunhão com Deus mediante suas obras e a contemplação das grandiosas verdades confiadas aos herdeiros da fé haviam elevado e enobrecido sua natureza espiritual, alargando e fortalecendo o espírito como nenhum outro estudo o poderia fazer. A atenção fiel ao dever em todos os postos, desde o mais humilde até o mais elevado, estiver educando toda a faculdade para o seu mais elevado serviço. Aquele que vive de acordo com a vontade do Criador está a assegurar para si o mais verdadeiro e nobre desenvolvimento de caráter. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28, 28. Um caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir à altura honrosa, mas não se herda caráter. Não pode ser comprado. A formação de um caráter nobre é a obra de uma vida inteira e deve ser resultado do esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades, o êxito depende do aproveitamento das mesmas. Amém. Sabe que nós temos sempre uma confusão entre fé e obras em nosso meio. Muitos pregam que é somente fé, fé, e outros pregam que é somente obra, obra. Mas aqui nós vemos na vida de José que tudo na sua educação contribuiu para que ele tivesse um equilíbrio entre fé e obras. Então, quando nós vemos a citação que nós temos bíblica, que diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, olha só, qual é a nossa maior obra? Os discípulos estavam interessados em fazer a obra de Deus, e o próprio Jesus disse a eles que a obra de Deus era conhecê-lo. Eles deveriam conhecer o Senhor. Então, qual é a nossa maior obra? É ter disciplina
para que nós possamos conhecer o Senhor através da leitura, através da oração, através da contemplação da natureza. Nós devemos nos esforçar por isso. Que mais? Sujeitar a vontade. Sujeitar a vontade. O que nós devemos fazer? Ler, irmãos, e pedir primeiramente fé no que estamos lendo. É o primeiro passo, pedir fé, porque nós não temos fé. Fé é um dom de Deus, assim como a graça. Então nós devemos pedir fé. Segundo, nós devemos pedir que o Espírito Santo opere em nossa vida, formando Cristo, a esperança da glória. Quando o Espírito tem abertura em nossa vida, para que ele haja, já não seremos nós mais por força humana realizando. O Senhor diz: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Então nós precisamos pedir que a nossa torre de comando, que é a nossa mente, seja completamente sujeita às orientações do Espírito Santo. Ainda que em algum momento a gente não entenda porque ele deixou algumas coisas escritas, nós devemos pedir por confiança que ele nos ajude a compreender. Então, nós devemos aqui ver que é uma obra que nós vamos fazer da vida inteira, a formação do caráter. Caráter não se herda. Tendências hereditárias nós recebemos de pai, mãe, avós, tataravós, bisavós. Tendências nós recebemos, mas caráter não. Caráter é uma obra que nós vamos realizar nos sujeitando, nos submetendo e resistindo ao diabo. Então, Deus nos dá, através do Espírito Santo, a humildade para sujeitar. E Deus nos dá, pelo Espírito Santo, a força para resistir. Ezequiel diz: a meu povo ensinarão a discernir entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo. Então, o discernimento virá de Deus, mas nós precisamos nos sujeitar. Então, por exemplo, vou contar para vocês uma história de uma irmã. Não citarei o nome para preservar a identidade dela, mas acontece que há alguns anos atrás, nós tínhamos uma irmã da igreja, uma irmã de fé, muito querida, onde nós fizemos uma amizade muito boa com ela, o esposo e os filhos, eles foram nossos alunos de estudos bíblicos, aceitaram a fé, foram convertidos pelo Senhor. E nós estávamos começando a falar com eles sobre vida no campo, e foi a primeira família com quem nós nos sentimos assim seguros de ir embora e podermos morar juntos. E por algum motivo que Deus sabe o porquê, mas o para que nós hoje já entendemos, essa família, eles tinham uma casa muito boa na cidade onde nós morávamos, e eles venderam rapidamente, assim, um outro terreno que eles tinham em uma outra cidade. Nós estávamos procurando chácaras e eu encontrei numa determinada cidade uma propriedade muito boa que, assim, fiquei muito interessada na época. E eu e meu esposo, a única moeda que nós tínhamos de troca para essa propriedade era a nossa própria casa onde nós morávamos. Então, nós precisávamos vender a nossa casa, a nossa moradia, para adquirir uma terra. Eles já não, esse casal já não. Eles tinham um outro terreno, numa outra cidade que eles podiam vender e dispor do valor. Colocaram à venda, venderam a casa, venderam, aliás, o terreno, e o esposo negociou uma terra, que era nessa cidade que nós tínhamos visto a princípio. E a esposa ficou muito temerosa. Ela era professora, tinha uma boa renda, trabalhava os 2 turnos, e ela ficou muito, muito temerosa de ir para o campo. Eles tinham 2 meninos na época, um que tinha por volta de 5 anos e o outro já tinha 10 anos. E o marido adquiriu essa propriedade já com uma casa, com pomar, com água, já tinha algumas coisas plantadas. Então, assim, uma boa propriedade já para moradia. E o que é que eles queriam? Eles tinham um carro simples na época, acho que eles tinham 2 carros até, um bem mais simples e um outro um pouquinho melhor para sair. E o esposo tinha uma questão na justiça que há muitos anos estava sendo desenrolada e nunca finalizava. Foi finalizado rapidamente essa questão dele na justiça. E ele pôde, com o dinheiro dessa ação, ele pôde comprar uma caminhonete à vista, sem conta. Então, tinha muitos sinais aí mostrando que era hora deles irem para o campo. Eles conseguiram vender o terreno, eles conseguiram comprar a propriedade, eles conseguiram comprar uma caminhonete sem dívida alguma. E ainda assim, a esposa estava temerosa. E num dia que eles foram para ficar na propriedade, passar um final de semana lá,
No domingo eles estavam lá, mexendo na terra, carpindo, arrancando mato. E uma voz começou a falar na mente dessa irmã e dizia: "O que você está fazendo aqui? Olha se isso é vida. Você é professora, você tem uma profissão. Por que que você está fazendo isso? Isso não tem nada a ver com você." E começou a fazer muitas acusações. E ela contou para mim. E eu falei para ela: "Pois era a voz do diabo falando com você. Ele falou com você. E está colocando o plano de Deus em dúvida." Então eu digo assim para vocês, irmãs, essa dúvida foi tão grande na mente dela. E as dificuldades que eles mesmos colocaram para si foram tão grandes, que hoje os meninos já têm, um vai fazer 18 e o outro já tem 23 anos, e nenhum dos filhos mais quer sair da cidade. Então vocês vejam quanto tempo se passou e não houve sujeição à vontade de Deus. Embora Deus tenha dado todos os sinais de que era o momento certo de tomar as decisões pontuais naquele momento. Então, muito diferente de José, que quando teve que sair, foi extraído da família. José decidiu servir a Deus com integridade de coração, 100%. E tudo aquilo que foi cultivado na mente e no coração de José por anos foi demonstrado lá no Egito. Aqui nós temos uma foto da cidade de Edifu. É uma cidade em Tel Edifu foi encontrado um grande edifício administrativo em 2008, com 7 silos para grãos. O local era uma capital da província do Alto Egito. Os silos redondos, parcialmente preservados, parecem ser os maiores depósitos de cereais conhecidos do Antigo Egito. O edifício central, visto parcialmente na foto ao lado, tem pelo menos 16 colunas. Os silos estão perto de ruínas de um templo de cerca de 300 a.C. O templo de Edifu, uma das grandes obras bem preservadas do Egito Antigo. Parte dos grãos eram ali depositados pelos agricultores à guisa de pagamentos de impostos. Sobre os silos existiam recipientes de armazenamentos regulares que continham cinzas para proteger os cereais contra as pragas. O sítio arqueológico está localizado a meio caminho entre as modernas cidades de Assuã e Luxor. Então aqui mostra para nós um modelo de silo egípcio. Eles eram grandes e eles eram para conservação das sementes. Então, o primeiro momento que nós temos de mencionar silos é na história de José, certo? Aqui nós temos mais uma foto desse sítio arqueológico, né, as escavações que haviam sido iniciadas em 2005, das quais vemos um aspecto geral na foto ao lado, expuseram inicialmente um grande pátio cercado por parentes de adobe. Sob este pátio é que foram descobertos os alicerces dos primeiros 3 dos 7 silos, os quais foram datados da 17 dinastia, né, 17ª dinastia, entre 1640 e 1550 a.C. Eles estavam provavelmente destinados ao armazenamento de cevada e trigo, cereais que eram usados para alimentação e como meio de troca. Foram construídos de tijolos de lama, eram bem os tijolos feitos no Egito, né? Tijolos de lama com diâmetro de 5 a 7 metros. Então, aqui a gente vê mais uma foto para vocês terem mais ou menos noção, né, de como eles eram feitos, escavados na terra, porque a conservação da temperatura da terra, né, poderia permitir que os grãos durassem por mais tempo. Aqui nós vemos, então, seca e fome, Gênesis 41, 25, se os irmãos quiserem abrir na escritura, né, Gênesis, aqui nós vamos agora começar a ler na Bíblia, eu convido a todos que estejam com as espadas nas mãos. Gênesis 41, 25 vai mencionar para nós o seguinte, 41, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um, e o que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. Aqui se inicia o assunto que ia ser apresentado, que era a questão da fome. Gênesis 41, versos 30 e 31, mostra para nós. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Gênesis 41, do 53 ao 57, diz para nós. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, e em toda a terra do Egito não havia pão.
e em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Capítulo 42, 2 e 3. Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Então, nós vemos que a fome foi gravíssima, a terra seria consumida pela fome. Na terra do Egito, onde estavam os silos que José mandou construir, e que havia estoque, ali havia pão, mas no restante da terra do Egito havia fome, e a fome chegou a Canaã, alcançando a família de José. E então aqui foi ouvido que existia comida na terra do Egito, e eles tiveram que tomar uma decisão muito, muito importante, que era atravessar o deserto, fazer o mesmo caminho que José fez até chegar ao Egito. Então vocês vejam como Deus vai trabalhando nesse momento, por anos os irmãos se sentindo culpados, por anos com remorso, e agora eles têm que ser confrontados com o passado, trilhando o mesmo caminho que José fez, pois foi vendido aos ismaelitas que o venderiam como escravo na terra do Egito. Então, como Deus vai trabalhando, Deus permite situações na nossa vida para expor o que há no nosso coração. E toda situação que nós estamos vivendo, irmãos, é para mostrar quem ainda nós somos, para mostrar para nós, mediante nossas ações, nossas reações, no que ainda Deus precisa nos transformar, né? E quanto nós ainda, muitas vezes, estamos acalentando coisas que não deveriam mais fazer parte da nossa vida, certo? Mas a vontade de Deus nunca foi que seu povo padecesse de fome, pois existe uma promessa em Isaías 33:16, que é válida desde os tempos antigos até o fim dos tempos. Isso quer dizer que nós estamos incluídos nessa promessa, que a vossa água e o vosso pão serão certos. Então nós não precisamos ter dúvidas de que Deus vai nos ajudar em todos os momentos necessários. Então, só resumindo, havia fome em toda a terra do Egito, havia fome em toda a terra fora do Egito e também em Canaã. O povo de Deus estava em aperto, né? Então nós vemos aqui, ó, Gênesis 43, verso 1, 47, verso 13. Vamos pular agora já para capítulo 47 de Gênesis, para que nós possamos entender a intensidade do que aconteceu e fazer um paralelo com os nossos dias. Então, Gênesis 47, no verso 13, diz: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, gente, aqui, fome gravíssima, não tinha pão. Então, a gente vê, assim, terras muito, muito áridas, terríveis, como na África, por exemplo, e existem em outras terras também, principalmente terras comunistas, onde o sistema de governo levou o povo até a fome. Então, é um estilo comparado, né? Fome gravíssima. Verso 14 diz assim: Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Então agora nós vamos começar a pontuar. Aqui nos diz que o povo começou a ir a José, José abriu os silos para começar a vender. Verso 14 nos revela que todo o dinheiro da terra foi passado a José, e José o entregou a Faraó. Então, na terra não havia mais dinheiro, não havia mais moeda. Tudo foi entregue a José por causa da fome. Então, olha a responsabilidade de José, um servo de Deus, colocado ali para abastecimento, para conservação da vida. A administração de José era para conservação da vida dos seres humanos. Que mais? Capítulo 15 a 17 diz assim para nós: Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei o vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho de ovelhas, e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão, aquele ano, por todo o seu gado.
Então agora nós vamos vendo que a quantidade de riqueza que foi passada para o Egito foi muito grande, pois agora Faraó era detentor de todo o dinheiro e era detentor de todos os rebanhos. Então, o empobrecimento das pessoas foi se tornando cada vez mais nítido e real. Então, aqui poderiam haver pequenos produtores ou poderiam haver grandes produtores, mas a verdade é que a fome alcançou a todos e não respeitou ninguém. Então, nós vemos que todo o dinheiro passou a José, e eu vou frisar isso novamente, todo o gado passou a José também, certo? Vamos avançando, dos versos 18 ao 20. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor. Olha como agora o tratamento deles com José, o reconhecimento do senhorio de José começa agora. Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, meu senhor, pois os rebanhos, os animais e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque, pois, morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se assole. Verso 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. Então agora nós vemos que José passou a Faraó todo o dinheiro da terra. José passou a Faraó todos os rebanhos da terra. E José passou a Faraó todas as terras dos egípcios. Todas as terras foram vendidas para José por pão. Então vocês vejam que os homens foram entregando toda a riqueza, toda a riqueza. E, na verdade, todos os homens ficaram iguais, todos nivelados ao nível da mais terrível pobreza. Todos eles. Não havia ricos mais, a não ser a casa de Faraó. Vocês então estão entendendo? Eu gostaria que vocês vissem isso e comparassem com os nossos dias. E agora acontece algo terrível, porque as pessoas agora se oferecem para a escravidão por pão. Ninguém imaginou, fora os avisos de José, irmãos, os avisos de José, 7 anos de fartura. Será que as pessoas não poderiam ter guardado nada nessa época? Será que as pessoas não poderiam ter guardado suas próprias sementes para plantar? Será que precisaria ter esperado? Será que eles esperaram os deuses? Acharam que os deuses não iam permitir? Será que havia dúvida em relação a isso? Porque foi o grande Deus soberano, foi o Deus de José que disse que viria a fome. Não foram os deuses egípcios. E nesse sentido, os egípcios poderiam ter sido relapsos e confiantes nos seus deuses para que não permitisse que isso acontecesse. Mas agora que se reconhece o senhorio de José, também se conhece que o Deus de José foi mais poderoso que os deuses egípcios, pois os deuses egípcios não preservaram o seu povo da fome, mas o Deus de José dá sementes em meio à terrível seca. Isso é terrível. Então veja que a humanidade chega a ponto agora de se oferecer para a escravidão. Versos 21 e 23. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Verso 23. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, e eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Então, como o Egito dependia do Nilo, de alguma forma eles ainda tinham a água do Nilo para fazer irrigação. Por isso que José podia dar ainda sementes para eles plantarem, mas chuva não tinha. Eles não poderiam depender do tempo, mas eles dependiam da irrigação. Então eles não ficariam totalmente desamparados, mas eles teriam que reconhecer o senhorio de José para receberem as suas sementes, para plantarem e a terra não ficar desolada, para plantarem e ainda conseguirem tirar algum sustento da terra. Então, a dependência total do governo é mostrado aqui nessa história, total. Agora, versos 22, 23 e 25 diz para nós: somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção do faraó, e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Agora o 25. E disseram: a vida nos tem sido dada, achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos do faraó. Irmãos, então apenas
os religiosos não perderam tudo. Apenas os religiosos que apoiavam Faraó não foram desapossados das suas terras. E isso, irmãos, é o que vai acontecer agora no fim dos tempos também. Então, vocês vejam que o poder político unido ao Estado ainda prosperou. Ou, se não prosperou, pelo menos manteve suas posses durante um terrível tempo onde todas as pessoas estavam perdendo tudo. Elas estavam entregando tudo em troca de comida para não perecer. E aí, agora, Gênesis 47, versos 24 a 26, e 26 diz assim para nós: há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as quatro partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. Verso 26. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então fica bem claro para nós que existe agora uma criação de um imposto nacional sobre as sementes que tinham sido ainda doadas para o povo. Tinham sido doadas não, né? Trocadas, porque foi trocado tudo pela posse das terras, dos animais e da própria vida agora. Então existia um imposto de um quinto. Muitas pessoas podem achar que é muito um quinto. Na verdade, eu acabei de ler agora, que poucos minutos antes do estudo, que no Brasil 42% da nossa renda anual é repassada ao governo em forma de impostos. Então é quase 50%, é quase metade. Aqui no Egito, na época de Faraó, José criou então um imposto de um quinto sobre tudo que estava sendo doado, trocado, aliás, pelas sementes que eles iriam plantar e do que eles iriam colher, um quinto de imposto. E nós sabemos que haverá daqui a pouco um imposto global, que é um imposto climático, que todas as nações vão repassar aos administradores globais, certo? Então, o paralelo ele é muito, muito intenso, mas vamos lá. Existe esse registro que ela se chama Estela da Fome, que é um achado arqueológico onde está registrada a fome no Egito. Esse aqui era na época do faraó de José ou Gezer, que foi o segundo ou o primeiro faraó da terceira dinastia do Império Antigo, aonde registra esse período de fome que ocorreu, aonde eles estavam buscando a ajuda dos deuses. Mas nós não podemos esquecer que no âmbito espiritual a luta estava intensa. Por quê? Porque acreditava-se que um deus egípcio irado com o povo suspendeu as chuvas. Até aqui na estela mostra qual que era o deus, que era aqui o deus Quenubis, na ilha de Elefantina. Eles achavam que o clima era controlado por esse deus Quenubis, que tinha impedido agora a sua prosperidade no Egito. Então, agora nós precisamos ter um olhar do grande conflito entre um Deus falso, que nós sabemos que é Satanás, né? Ele que assume várias formas e títulos, mas uma luta entre Satanás e Deus, onde Deus mostra o seu poderio. Mas o povo recorrendo a José, agora eles têm que admitir que o Deus de José é mais poderoso para dar alimento, multiplicar alimento para todos os povos. Na batalha espiritual, o Deus de José é vitorioso e seu servo é reconhecido entre os pagãos. Olha aqui como é que o povo de Deus vai aparecendo, vai se distinguindo de todos os outros, né? E o Salmos 86, do 8 ao 10 diz: não há Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Então, no âmbito espiritual, não só do físico e da fome e das pessoas perecendo, nós vemos uma luta espiritual onde as pessoas precisam se render e reconhecer que o Deus de José é o único Deus verdadeiro. Nunca podemos esquecer que absolutamente todos os acontecimentos devem ser vistos como dentro do grande conflito entre o bem e o mal. A questão sempre é a adoração. Os governos sempre quiseram ser vistos como deuses, aqueles que cuidam e protegem os cidadãos, mas através da dependência do Estado e com liberdades restritas, como Nabucodonosor fez, por exemplo. Então, eu te dou alimento, eu te dou a estadia, eu te dou educação, mas você tem que me servir e tem que adorar o que eu adoro. Então, os governos sempre querem parecer deuses, não esquecendo que Deus deu para José toda essa sabedoria, né? Mas nós precisamos, assim, pensar, e se houvesse uma contrafação de José no Egito? E se houvesse uma contrafação?
O Egito era o país da incredulidade, certo? José em hebraico significa aquele que acrescenta ou multiplica. Então, assim, era um título onde ele carregaria a sua missão, né? José seria visto no Egito como aquele que multiplicaria, obviamente que sendo usado por Deus, porque o Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Apocalipse 18, na contrafação, nós vamos ver o que Babilônia faz. A partir do verso 9 diz assim para nós: e os reis da terra, que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça de seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Que mercadorias? Mercadorias de ouro e de prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, de seda e de escarlata, e de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, incenso, e vinho e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, lembrem do Egito, cavalos, carros, corpos e almas de homens. Tudo que foi negociado no Egito é o que Babilônia negocia. Mesmo os corpos e as almas dos homens. Então, através do que Babilônia faz, nós sabemos que a Babilônia moderna é Roma. Através do que Roma faz, inclusive as vidas são negociadas por dinheiro, por riqueza. Então, não importa se eu tenho que permitir doenças para criar remédios, para ganhar dinheiro. Não importa se eu oculto e impeço as pessoas de terem uma alimentação saudável para que elas tenham câncer, para que a indústria do câncer prospere. Não importa se eu tenho que criar vacina para vender milhões, para inocular nas pessoas e criar mais doenças, para que elas comprem mais remédio e para que todas as indústrias possam enriquecer. Então, negociar corpos e almas de homens. Não importa se eu tenho que ter se eu visualizo um talento, por exemplo, de um jogador de futebol, coloco sobre ele um preço e negocio a sua vida. Não importa se é uma modelo, se é uma menina, se é novinha, ela já tem um preço, eu negocio a sua beleza. Vocês estão entendendo como a vida humana é um negócio para a Babilônia? É muito triste. Mas aqui apresento para vocês José no Egito, recebendo os irmãos separados. Aqui é um encontro de 2015, onde os pentecostais vão agora a Francisco. O José dos últimos dias. Então, há anos atrás, isso nunca aconteceria, nunca, jamais. Mas os irmãos separados agora vão a Francisco. 2015, agora sendo abençoado pelos pentecostais. Nós vemos em 2017, no 500 anos da Reforma, a delegação luterana indo, todos de cabecinha baixa, a Francisco. Buscando o quê? O Senhor disse que o seu povo seria próspero e que eles teriam para emprestar e não pedir emprestado, inclusive nas doutrinas bíblicas. Nós não precisamos pedir nada emprestado espiritualmente para ninguém. Nós temos o suficiente, porque Deus deu luz. E os luteranos que começaram com Lutero na sua justificação pela fé, eles teriam tido o suficiente e jamais precisariam ir a Roma pedir emprestado. Jamais. Esse é um encontro em Lund, na Suécia, também nos 500 anos da Reforma, onde multidões foram ter com Francisco, buscando o que em Francisco? Aquilo que eles rejeitaram, que foram as doutrinas católicas. Então, o pão da vida agora é dado por este José, para que as pessoas não morram de fome espiritual. Agora nós vamos passar para a parte física. Vocês sabiam que a ONU tem um órgão chamado FAO, que é um órgão para a agricultura e a alimentação. E agora o Papa, recentemente, ele pede para a FAO que crie um fundo mundial para acabar com a fome. É aqui que eu mostro para vocês que nós temos hoje uma contrafação de José no Egito. Aqui nós temos o link, caso alguém depois queira o estudo, eu disponibilizo e vocês podem entrar nos links para ver as matérias. Essa FAO, ela pertence, então, à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E essa imagem mostra para nós o silo global de sementes na Noruega. É um projeto apoiado pela FAO e criado para preservar sementes usadas na agricultura de todo o mundo,
Aonde está a sede? Está em Roma, na Itália. Então, o José também tem seus silos. Esse silo que está na Noruega, ele é chamado de Cofre do Apocalipse, o grande silo global de sementes de Svalbard. Então, isso aqui é uma matéria de 2022. Essas aqui são outras imagens. Essa que nós estamos vendo é o interior, a primeira imagem, né? Com as sementes sendo armazenadas debaixo de muito gelo, pois vocês veem ali, né, que essa camada de gelo é chamada de permafrost, então está debaixo de gelo para conservação, e essa parte que nós vemos aqui é a entrada, né, é uma entrada de 150 metros até chegar nos silos onde estão armazenadas as sementes. O financiamento primário se dá por grandes organizações como a Fundação Bill e Melinda Gates, os mesmos que patrocinam as vacinas, e por outros governos. O silo é composto de 3 câmaras subterrâneas de concreto que são localizadas no final de um túnel de 150 metros de comprimento a 180 metros abaixo da montanha. O silo é projetado para suportar adversidades como terremotos e o aumento do nível do mar, decorrentes do aquecimento global, estando a 130 metros acima do nível do mar. Além disso, tem capacidade para armazenar 4,5 milhões de variedades de culturas, e cada variedade pode conter, em média, 500 sementes, totalizando 2,5 bilhões de sementes. A temperatura nas câmaras é de 18 graus, garantindo a baixa atividade metabólica e mantendo as sementes viáveis por longos períodos. Elas são armazenadas e seladas em embalagens personalizadas, compostas por 3 camadas. Por sua vez, as embalagens são lacradas em caixas que ficam armazenadas em prateleiras dentro do cofre. Então, nós vemos que aquilo que a Bíblia apresenta para nós como solução para a fome, ela é copiada, né, pelos homens. E nós vemos aqui que essa fundação, a FAO, ela pertence à ONU, e nós vimos no outro estudo que o símbolo da ONU, ela é cercada pela coroa de louros, que é um símbolo da vitória romana. Então, na verdade, esses silos todos pertencem a Deus, a José, né? A contrafação de José hoje, que é o Papa. Então, aqui nós vemos que a FAO, ela tem um tratado onde existe ali umas indicações do Codex Alimentários, onde inclusive fala a respeito das sementes transgênicas, né? Que seria para manutenção do povo. Lá no silo eles têm as sementes originais, mas para o povo, então, eles deveriam ser mantidos com sementes transgênicas resistentes às pestes. Aqui também se realizou em 96, né, um acordo da FAO, uma cúpula da FAO, né, e aqui mostra para nós o resultado da cúpula foi a Declaração de Roma, na qual se estipulou uma meta em reduzir pela metade a quantidade de pessoas que são atingidas negativamente pela fome até 2015. Como que eles eliminariam a fome da metade da população até 2015? Gostaria que vocês pensassem nisso. E nós vemos, então, os objetivos sustentáveis da ONU, nós temos os 3 primeiros tópicos. O primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo é o fome zero, o terceiro é boa saúde e bem-estar. Lembrando que a FAO pertence à ONU, da qual tem a coroa de louros romana ao seu redor. Se Jesus disse que os pobres sempre teriam convosco, e Jesus disse que sempre haveriam fomes, como que eles pretendem acabar com a pobreza? Pensem bem. Aqui nós vemos que semana passada no Rio Grande do Sul houve outro desastre climático, como eles estão intitulando, que foi uma microexplosão, e essa microexplosão de tempestade caiu exatamente em cima dos silos onde eles estavam armazenando as sementes para o plantio desse ano. Pensem, esse foi a destruição das sementes para o plantio desse ano. O El Niño e as mudanças climáticas afetam safras e dificultam previsão para a agricultura em 2024. Então, nós vemos que o clima tem sido alterado, né, por equipamentos como o HAARP, e também tem um outro equipamento que está na Antártida, que se chama Caixa de Gelo, né, esse é o título dela, e eles estão emitindo ondas magnéticas no mar, que estão alterando a temperatura dos mares e, né, instigando um clima, assim, totalmente insuportável pela humanidade. Mas também a ONU, da qual pertence a FAO, agora ela aposta na alta de oferta de alimentos à base de insetos em prol da segurança alimentar.
Também nós vemos aqui a manifestação dos agricultores, porque eles não concordam, isso é 2024, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, é uma notícia, onde eles não concordam, né, com o que tem sido feito em relação à diminuição de áreas para plantio, em relação à diminuição de insumos para plantio, em relação a agora uma nova lei ambiental que tem no Brasil já, e agora foi aprovada também na Europa, uns dias atrás, que é uma lei onde as áreas devem voltar a ter a mesma mata, a mesma a espécie de vegetação que tinha antes de serem populosas. Agora eu pergunto para vocês, para onde vai a população para que essas áreas voltem a ser área de preservação, área de mata? Para onde eles vão levar a população? Pensem, irmãos, pensem. Notícia do G1, trufas de besouro e cerveja de barata, alimentos produzidos com insetos que podem ser alternativa a proteínas tradicionais. Esse é o tipo de alimentação que querem dar para o ser humano. Porque o Fórum Econômico Mundial já declarou que as pessoas não terão nada e serão felizes, né? Então vocês veem que o celular não vai mais estar na mão, o celular estará diretamente nos olhos das pessoas. E a vida feliz será virtual, mas a vida verdadeira será uma desgraça, né? Aqui eu coloco para vocês várias notícias sobre a renda básica universal. Então, como no Egito, todos foram nivelados ao nível da pobreza extrema, dependendo do governo para comer, para sobreviver. Nós vemos aqui também que agora as notícias indicam que a renda básica universal será dada. Nós temos os grandes da Terra, os inteligentes da Terra, Elon Musk e também Yuval Harari, também vários outros, né? Agora falam a respeito da renda básica universal, que essa será a solução, porque a inteligência artificial ocupará os empregos, as pessoas ficarão desempregadas, não terão como comprar e nem vender, então elas terão que ser mantidas por uma renda básica universal. Só não esqueça que se você não servir a besta, você não tem como comprar ou vender, você não está no sistema. Né, um sistema de governo, então aqui Apocalipse 17 já é bem conhecido por nós, né, que a besta seria, então, mais uma vez exaltada pela segunda besta, então Roma seria exaltada mais uma vez pelos Estados Unidos, que copiaria o seu sistema de governo, né, falaria como o dragão, e no verso 16 diz assim: ele fez com que todos, pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita, em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aqueles que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se nós acompanharmos muito mais profundamente, né, do que o que trouxe para vocês agora nessa manhã, está sendo montado um sistema de fome na Terra, através do clima, através da agricultura, através das leis para a agricultura, um sistema de fome para que as pessoas fiquem encurraladas e só possam comprar e vender quem depender totalmente do governo. Só que o governo não é qualquer governo, é o último império da Terra, o império da besta, antes que venha aquela pedra do espaço cortada sem auxílio de mãos, que então derrubará todos os reinos dessa terra e por fim surgirá aquela montanha que representa o reino de Deus. Então agora nós vemos que existirá um aperto cada dia maior, por isso que Deus nos dá um modelo para a nossa sobrevivência. Então, aqui nós vamos mostrando que o povo de Deus, em meio a todo o caos, o que aconteceu com a família de José? Nós falamos muito das pessoas em todo o Egito, na terra de Canaã, mas afinal de contas, o que aconteceu com a família de José? Né? Nós vemos aqui que em todo o caos, eles estavam bem guardados. Então, Gênesis 46, de 1 ao 3 e o 27, eu gostaria de ler com os irmãos, nós já estamos indo para a finalização. Gênesis 46, do 1 ao 3, Deus, então, ele restabelece a aliança com, com o seu servo, e diz assim: e partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício a Deus de seu pai, Isaque, e falou José a Israel, e falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó, e ele disse: eis-me aqui, e disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, o Senhor restabelece a aliança, diz para ele não ter medo, ele faria deles uma grande nação, mesmo no Egito. Agora o verso 27
diz assim para nós: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram em duas almas, todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Então, 70 pessoas a princípio, e Deus ainda assim prometeu fazer deles uma grande nação. Gênesis 47, 28 e 29 diz assim para nós: e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Então, aqui a gente já começa a ver os pedidos para que eles não permaneçam lá. Então, já é uma promessa que Deus os tiraria dali, mas por um período eles precisariam continuar, né? Verso, capítulo 47, verso 5, quero mostrar algo para vocês especial. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais de gado sobre o que eu tenho. Verso 11 diz: e José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E o verso 27: assim habitou Israel na terra do Egito e na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Então Deus cumprindo, né, o que prometeu. A terra de Gósen era nessa área verde do mapa. Era uma área rural, separado do local onde era a capital e as grandes cidades do Egito. Gósen significa aproximar-se. Ao posicionar a família de José em Gósen, Faraó permitiu que eles se aproximassem de Jacó. A terra de Gósen também estava longe o suficiente do centro da vida cultural egípcia para que esses imigrantes judeus pudessem, dificilmente competissem com os egípcios. Então Deus separou seu povo na área rural. Então eles não foram para a cidade, por isso que eles foram preservados da fome. Então aonde aconteceu a fome, as pessoas precisavam ir até José, mas a terra de Gósen foi uma terra muito abençoada e seu povo não passou necessidade. Então, por 430 anos, eles ainda habitavam fora da cidade. Quando Arão, sendo destruído pelos anjos, saiu ao encontro do seu irmão, que era Moisés, já o libertador, de quem estivera tanto tempo separado, encontraram-se em meio à solidão do deserto, perto de Horebe, ali conversaram, e Moisés disse a Arão todas as palavras do Senhor que enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Juntos viajaram para o Egito, e tendo chegado à terra de Gósen, puseram-se a congregar os anciãos de Israel. Então, quando eles voltaram, depois de 430 anos para a libertação, eles estavam em Gósen. Então, vocês veem que durante as pragas, eles também não foram alcançados. A terra rural onde eles estavam morando, as pragas não chegaram lá. Estas moscas eram grandes e venenosas, sua picada era extremamente dolorosa ao homem e aos animais, como fora predito. Essa visitação não se estendeu à terra de Gósen. A tormenta, a sétima praga, chegou pela manhã, conforme predito, trovões e granizo, com fogo misturado a eles. Somente a terra de Gósen foi protegida. Vocês estão entendendo que Deus manteve seu povo na área rural? O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas, o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Olhe o paralelo conosco. Por que Deus nos diz para nós sairmos das cidades? Nós devemos estar nas áreas rurais para que Deus possa preservar a vida. É para a conservação da vida que Deus está dizendo para nós: saiam das cidades. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades, como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida a voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter sido feito por eles, mesmo se estivesse residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus, e a despeito disso não viveu no meio de qualquer cidade, corrompida como todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. Então, olha a instrução que nós temos, irmãos. Deus está tentando fazer conosco a mesma coisa que ele fez com a família de José, levando eles para Gósen. Imagina se eles tivessem dito: não, não, vamos ficar por aqui na capital, vamos de repente ser ministros do faraó, vamos trabalhar no comércio. Irmãos, eles iam passar por toda a dor da fome, como todos os outros passaram.
Então, Eventos Finais, página 99, que até outro dia a filhinha da Nayara cantou para nós no estudo, diz que o Senhor nos manda tirar as famílias da cidade, porque no futuro o problema de comprar e vender será bem sério, né? E aqui, enquanto seu povo estava em Gósen, sendo sustentado, protegido, iluminado, livrado da saraiva sobre os campos e animais, Deus estava castigando aqueles que preferiram a mentira dos deuses e afligiam o seu povo. Estamos neste mesmo período da história, irmãos. Porque Apocalipse 11, verso 18 diz: as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, e os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, todas essas pessoas que estão mexendo com o clima, essas pessoas que estão destruindo a agricultura, essas pessoas que estão provocando a mortandade de animais, essas pessoas que estão provocando a mortandade de milhares de pessoas, está chegando o momento do juízo delas. E Deus vai agir com a mão pesada, irmãos, só que ele precisa que seu povo esteja fora da cidade. Até ontem mesmo, conversando com uma irmã, e ela dizendo, eu não vejo a hora que Jesus volte, não vejo a hora que Jesus volte. Eu digo, sim, todos nós queremos que Jesus volte, mas nós precisamos obedecer ao Senhor. Deus vai derramar castigos terríveis sobre as cidades, mas o seu povo está teimando em ficar na cidade. O povo de Deus está atrapalhando o Senhor. O povo de Deus está sendo uma pedra no caminho do Senhor, ele está dizendo, saiam. Vocês lembram do outro estudo que nós fizemos sobre o cerco, aonde Deus castigou o justo e o ímpio, porque eles teimaram em não ouvir Jeremias, que falou no capítulo 4, falou no capítulo 6, saiam da cidade, fujam da cidade, sai Benjamim, saiam. O que significa o nome Benjamim? O filho do meu amor. Saiam, meus filhos amados, saiam da cidade. Então, irmãos, tudo que nós vemos, as histórias bíblicas, elas são incríveis, porque todos os paralelos de contrafação estão acontecendo nos nossos dias. E essa história de José, ela é fantástica, porque está o modelo que Deus usou para a conservação da vida, está sendo usado hoje para a aniquilação da vida e preservação, uma dita conservação, uma dita preservação pelos governos, que o último deles é o governo da besta. Então, muito em breve, nós temos a expectativa de que nossas esperanças se cumprirão, e Jesus promete, eis que venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar meus irmãos para que nesse momento nós possamos nos ajoelhar e orar ao Senhor, agradecendo pelo maná espiritual que Ele nos deu nessa manhã. Querido Deus, soberano Senhor, nós te louvamos, meu Pai, porque a tua palavra é a verdade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá em abundância o conhecimento, a instrução, para que teu povo não seja pego de surpresa. Muito obrigado, Senhor, por essa linda história, a história de José, aquele que multiplica. José foi um tipo de Cristo, Pai. Ele veio para preservar a nossa vida. Ele veio para conservar a semente do Evangelho, para plantá-la no nosso coração, para ajudar, para que o Espírito Santo, que é a água da vida, regue ela no nosso coração, para que ela frutifique e para que nós não venhamos a morrer de fome. Senhor, ajuda-nos a nunca precisar das doutrinas pagãs, das doutrinas heréticas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar a Tua palavra e dela viver a cada dia, Senhor, de toda palavra que sai da boca do Senhor. E ajuda-nos, Pai, a entender que os governos, Pai, são liderados por Satanás. E que hoje, Pai, nós temos uma contrafação, a qual nós temos um falso José e nós temos um falso faraó, que é o próprio diabo, aonde ele quer deter todas as terras, todo o dinheiro, todos os rebanhos e, por fim, as almas dos homens, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos sempre libertos em Cristo e que mesmo nos momentos mais difíceis, que nós não venhamos a nos subjugar aos governos, Senhor, porque mais vale obedecer a Deus do que ao homem, mas que nós possamos, Senhor, subjugar tudo ao Senhor, que nós possamos estar sujeitos à Tua vontade e nos dar poder e forças para resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Ó Deus, nos ajude a sermos tementes e obedientes. Assim o Senhor tem preparado uma terra de gozem para Teus filhos, fora das cidades, Senhor, para a preservação da vida. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser mansos e obedientes, subjugando a nossa própria vontade. Eu peço, Senhor, por maridos que estão endurecidos, Pai, que não estão ouvindo a Tua voz, não estão desejosos de fazer a Sua vontade, estão presos ao medo da falta do recurso. Eu peço por esposas, muitas que estão ansiosas para sair, mas não têm conseguido, porque não têm tido apoio. Eu peço, Senhor Deus, por filhos que estão iludidos pelo mundo, Senhor, que perderam de vista a palavra
o poder da palavra, a importância da palavra, e que estão agarrados ao trabalho, aos estudos, aos namorados e namoradas, e que não querem mais felicidade. Senhor, eu peço que o Senhor tenha piedade do teu povo, e que teu povo possa subjugar a sua dura serviço diante do Senhor. Porque aos obedientes que foram a Goze, o Senhor preservou da fome, e 430 anos depois, o Senhor preservou das pragas. Como o Senhor é maravilhoso em conservar a vida. E nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ajude a compreender, Pai, os teus paraquês, porque tudo que o Senhor pede para nós fazer tem um fundamento, um objetivo lógico, santo, puro e justo. E o Senhor quer nos conservar, meu Deus, para a glória, que nós não sejamos destruídos nesta terra, Senhor, juntamente com os pagãos, Senhor, como nós vimos no estudo anterior que nós fizemos, Senhor, e muito menos como Sansão, Pai, que precisou perder a visão para compreender que estava cego espiritualmente e que morreu junto com os filisteus, o povo a quem ele se dedicou e amou durante boa parte de sua vida. Ó Deus, tem piedade de nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a decidirmos, Pai, ser fiéis ao Senhor como José decidiu, e que os frutos dessa decisão sejam brotados na nossa mente e coração, exteriorizados na nossa vida como obras de justiça, para a glória do teu nome. Salva-nos para teu reino, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. 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 Exaltado e glorificado seja o nome de Deus. Por mais esse estudo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a voz dele por meio dos servos a quem ele tem acordado e despertado e usado para despertar, né? O Senhor diz, levanta tu que dormes, e cada um de nós possa ter sido despertado por essa mensagem de reavivamento que produz reformas na nossa vida. Eu tenho certeza que isso aqui foi uma promessa que o Senhor fez para cada um de nós hoje. Assim como ele levantou o verdadeiro José, ele vai levantar entre o seu povo Josés, né, espirituais, que vão estar tocando as trombetas e abrindo o caminho para que o povo do Senhor possa se apoderar dessas promessas da vida no campo, para a preservação da vida. Que coisa linda! Como o Senhor é bom, como o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia por isso. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Porque verdadeiramente Ele tem cuidado de cada um de nós. Irmã Carla? Nayara, eu só gostaria de me despedir dos irmãos, porque eu já estou atrasadinha aqui, e vou ter que fazer alguns preparos agora para o filho e para o trabalho, mas eu peço a Deus, né, que ilumine a mente de todos. Se vocês conhecem adventistas que ainda estão resistentes a ida para o campo, essa mensagem vai ficar gravada, compartilhe, irmãos, para que nossos irmãos sejam alertados de que chegou o tempo, nós não temos mais o que fazer em ficar teimando com Deus, né, porque nós estamos atrapalhando a ação do Senhor. Somos nós a causa do atraso do Senhor, não é Ele, né? Então, eu peço, né, para que vocês compartilhem com os familiares e mostrem, né, para nossos irmãos que tudo está escrito. O que Deus pediu para nós não é nada assim repentino, não, já faz muito tempo que Ele tem orientações para nós, tá bom? Eu agradeço a todos que ficaram, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar aqui ainda conectadinha aqui na sala, mas não vou mais falar, eu vou só agora fazer meus preparos, tá bom? Um abraço a todos em nome de Jesus. Deus seja contigo durante todo esse dia, minha irmã. Muito obrigada por deixar Deus falar com a gente mais uma vez através desse estudo. Muito obrigada. Irmãos, hoje também